Rafael Moreno, professor de Física. Vamos começar a falar de circuitos elétricos. Olá, aluno Rafael Moreno, professor de Física. Até agora a gente estudou vários tópicos de eletricidade que vão nos ajudar a entender o funcionamento de circuitos elétricos. Agora a gente começa a falar especificamente de circuitos elétricos e no decorrer do curso tu vais perceber que isso está muito atrelado às tecnologias que tu usa regularmente. Então, celular, televisão, computador, geladeira, inclusive até os teus neurônios, de certa forma, funcionam como circuito elétrico. Então, independente do que tu vá fazer, circuitos elétricos vão estar na tua rotina no futuro de uma forma ou de outra. Então, curta a aula, espero que tu gostes. Nessa aula eu vou abordar lei de Ohm e corrente elétrica. Eu também peguei questões de 3 lugares específicos para que servisse de plano de fundo, para que nós entendêssemos como isso é cobrado nos vestibulares mais comuns. Como o interesse principal dos meus alunos é fazer CIS, PSC e Enem, é de lá que eu tiro essas questões. Se você quiser questões de outros lugares, comenta aí que eu tento procurar outras fontes também, tudo bem? Aproveita o vídeo, até mais e vamos lá. Essa aula vai ser dividida em algumas partes, imagino que 3. Essa é a primeira parte de vários vídeos dessa temática, que eu vou abordar a eletrodinâmica de um jeito paciente, apresentando os conceitos e aumentando gradativamente a dificuldade dos problemas. Então, vamos retomar a aula anterior, onde eu já mostrei o conceito de tensão elétrica e movimentação de carga, resolvendo uma outra questão. Dessa vez, a questão 44 do PSC, que caiu em 2019 para ingresso em 2020. Então, vamos lá. Uma partícula de 0,1 mg de massa e eletrizada com uma carga elétrica de 50 nanocoulombs é abandonada em repouso. Tá? Cuidado com esses prefixos, mini, nano. Te lembra que a unidade no SI de massa é quilograma também, tá? No ponto A de um campo elétrico uniforme de intensidade E igual a 40 N por Coulomb, conforme indicado na figura a seguir. Então essa figura faz parte do problema. Então ela vai do ponto A ao ponto B e o ponto A está associado ao potencial de 300 volts e o ponto B associado ao potencial de 200 volts. Podemos afirmar que a distância D que separa as superfícies equipotenciais e a velocidade escalar da partícula ao passar pelo ponto B valem respectivamente. Então, o primeiro passo para resolver problemas é começar destacando no enunciado todas as informações que forem relevantes. Assim, se tu precisar reler, tu vai dar mais atenção a esses pontos. Então, marquei a massa, marquei o valor da carga elétrica, a velocidade inicial, afinal de contas, foi abandonada no repouso, a velocidade inicial é 0, o campo elétrico e os 2 valores de potencial elétrico associados aos pontos A e B, respectivamente 300 e 200. Eu vou marcar de azul as perguntas que foram feitas, no caso a distância D e a velocidade escalar. Então vamos retomar a ideia de tensão de DDP como sendo a razão do trabalho pela carga. A gente lembra que trabalho é igual a força vezes o deslocamento, e nesse caso, a força de um campo elétrico sobre uma carga vai ser o produto carga e campo elétrico. E eu posso cortar as cargas, a carga do numerador com a que aparece no denominador, tendo uma fórmula bastante recorrente, que é a DDP como sendo o produto da distância pelo campo elétrico. Falando de DDP, DDP é justamente a diferença de potencial entre 2 pontos. Então, se eu tenho o potencial em A e o potencial em B, 300 menos 20. Opa, o certo seria 300 menos 200, aí daria 100, tá? Foi mal. A diferença de potencial, ou a tensão elétrica, vai ser 100 volts. E eu vou poder substituir nessa expressão que a gente está construindo. Como a gente está procurando a distância, a gente vai reescrever a função, só que isolando a distância. Então eu vou ter que a distância vai ser a DDP dividida pelo campo elétrico, vai ser 100 dividido por 40, corta o 0 em cima com o 0 embaixo, 10 dividido por 4, 2,5. Então isso já me permite eliminar algumas alternativas, mas não me permite ter certeza da resposta. A gente segue então para o cálculo da velocidade escalar. Lembrando de cinemática,
Então agora a gente já tem o valor da distância, e lembrando de cinemática, quando a gente tiver o objetivo de descrever o movimento de um corpo e não tiver o tempo, a gente possivelmente vai precisar usar a equação de Torricelli. Aluno, já tem um vídeo falando sobre a equação de Torricelli e eu vou colocar o link aí na descrição. Dá uma olhada lá se tu tiver interesse, tá? Segue o baile. É uma expressão bem recorrente, é desejável que essa equação esteja aí na sua memória. Então, nessa expressão a gente já sabe que a velocidade inicial é zero, essa informação está no enunciado. Eu vou reescrevê-la, só que ignorando essa velocidade inicial, substituindo a distância que a gente acabou de calcular como sendo 2,5, e a aceleração a gente pode conseguir a partir da segunda lei de Newton, que considera que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como a força resultante nesse caso é só a força que o campo elétrico está aplicando sobre a carga, a gente pode igualar essa força, a massa vezes a aceleração, e isolando a aceleração a gente chega nessa expressão: carga vezes campo elétrico dividido pela massa. E a gente vai substituir na expressão que a gente tem. Onde tinha aceleração, a gente vai substituir essa expressão. Todas essas informações estão no enunciado, a gente vai substituir com calma. Lembrando, esse prefixo nano vale 10 a menos 9, esse prefixo mid associado à massa vale 10 a menos 3. Mas como a unidade padrão nesse é quilograma, então a gente tem que colocar mais um 10 a menos 3 para levar de grama a quilograma. E aí a gente tem coerência nas unidades, todas estando no SI. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, repete a base, soma os expoentes, vai ficar 10 a menos 6. Esse 0,1 na verdade pode ser escrito como sendo 10 a menos 1. Esse 0,1 pode ser escrito como sendo 10 a menos 1, e 10 a menos 1 vezes 10 a menos 6, eu vou ficar com 10 a menos 7 no denominador. Como eu tenho 10 a menos 9 lá no numerador e o 10 a menos 7 no denominador, eu posso cortar também. Então eu vou ficar com, no numerador, só o 10 a menos 2. Nota que eu tendo a simplificar os cálculos das potências de base 10, porque isso me facilita demais o problema. Tenta sempre procurar o caminho mais simples para ti, tudo bem? Nota, esse 10 a menos 2 também vai poder cortar com esse 0 no 50 e esse 0 no 40. Então eu vou ficar com 2 vezes 2,5, que vai dar 5, 5 vezes 5, 25, e 25 vezes 4, 100. Então a velocidade ao quadrado vai ser igual a 100. E como eu quero saber a velocidade, basta jogar a raiz para o outro lado, então a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Essa questão serve muito bem como resumo para a gente. Então a resposta certa seria a letra D, e a gente meio que se situa. Lembra, nesse problema, sempre procurar fazer contas simples. Começa sempre pela potência de base 10 e te certifica de ir para a prova do vestibular com isso muito bem treinada, tá? Tipo, facilita demais. Seguindo a abordagem dos objetivos de hoje, a gente já sabe sobre tensão elétrica, que é justamente a diferença de potencial entre dois pontos, só que agora a gente vai conhecer um conceito novo, que é o de corrente elétrica. Então imagina que entre esses dois potenciais existe um material condutor, como ouro, ferro, cobre, prata, mas também alguns outros materiais são condutores, como o grafite. Então funciona bem. Então imagina que esse lado mais negativo tem um acúmulo de carga elétrica. O sentido real de movimentação do fluxo de elétrons vai ser justamente do B para o A. Mas na física ou nos problemas de eletrônica, a gente convenciona que o sentido da corrente vai ser justamente o contrário. Na verdade, vai ser do maior potencial para o menor, tá? Então, existem esses dois sentidos e tu precisa estar ciente dos dois. A movimentação real dos elétrons sai do menor potencial. Só que a gente convenciona que a corrente vai no sentido contrário, tudo bem? Aluno, esse desenho que eu coloquei é especialmente didático, porque não existem somente cargas elétricas ali no polo negativo. Vão existir cargas elétricas em toda a extensão do fio. Eu coloquei ali no polo negativo só para representar o movimento dos elétrons, né, de um lugar para outro. Mas quando na verdade todos os elétrons começarão a se mover assim que começar a existir uma diferença de potencial, tudo bem? A gente vai explorar mais isso no futuro, não se preocupe. Para medir corrente elétrica, a gente vai precisar de um relógio e de um ponto de referência.
E aí a gente vai considerar que com o passar do tempo passa uma determinada quantidade de carga por esse ponto de referência. Imaginando que cada uma dessas bolinhas vale 1 coulomb, passaram-se então 5 bolinhas, 5 coulombs em 5 segundos, de acordo com o relógio. Então, para calcular a carga elétrica, eu calculo justamente a carga que passou por esse ponto pelo intervalo de tempo que eu estou determinando. Nesse caso, a corrente elétrica vai ser 5 coulombs, né? Afinal, 5 bolinhas, dividido por 5 segundos, de acordo com o relógio. 5 por 5 vai dar 1 coulomb por segundo. A unidade de corrente elétrica é o ampere, só que a gente pode representar só pela letra A. Agora uma questão do SIS envolvendo esse conceito. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o estado brasileiro com maior incidência de raios é o Amazonas, com média de 50 mil raios por dia. Se a intensidade média da corrente elétrica em um raio é de 80 amperes e o seu tempo médio de duração é de 0,2 segundos, a quantidade de carga elétrica total, em coulombs, transportada pelos raios em um dia no estado do Amazonas é igual a... Bem, a gente vai evidenciar todos os dados que forem importantes, e isso tu tem que fazer na tua prova. E a gente tem informações do tipo corrente elétrica, tempo e perde cargas em coulomb. Então a gente vai usar a fórmula que a gente acabou de apresentar, a corrente como sendo a razão da variação de carga por tempo. Como ele está pedindo carga elétrica, a gente vai deixar a carga elétrica isolada de um lado da igualdade. Então a gente reescreve dessa forma, passando ΔT para o outro lado, multiplicando. A gente sabe que carga elétrica vai ser igual a corrente vezes a variação de tempo. A corrente, nesse caso, para um raio só, vai ser 80 amperes e a variação de tempo vai ser 0,2 segundos. 80 vezes 0,2 vai dar 16 coulombs. Mas essa é a carga elétrica de um raio somente. E como ele pede a carga de 50 mil raios, que é a quantidade que cai por dia, a gente vai ter que multiplicar esse número por 50 mil. Então, a carga total vai ser igual a 50 mil vezes 16 coulomb. Isso vai ser igual a 800 mil coulombs. E uma outra forma de escrever 800 mil coulombs é justamente escrever 8 vezes 100 mil coulombs, porque esses 100 mil é justamente 10 a quinta, que é a potência de base 10, que eu insisto que vocês devem se habituar a usar. Então a gente tem que a resposta desse problema de 2013 foi 8 vezes 10 a quinta. Segue o baile. Mas os circuitos, na verdade, raramente são apresentados assim. Geralmente eles são apresentados fechadinhos, desse formato aqui. De modo que essa marcação aqui no centro, do lado superior desse quadrado, é o que a gente chama de gerador, é o que vai gerar a corrente elétrica. Na realidade, isso vai ser uma pilha, uma bateria, uma tomada, medida em volt. Ele vai ser representado assim: duas barras paralelas de tamanhos diferentes, uma com sinal positivo, outra com negativo. Não necessariamente vai aparecer esse mais e esse menos aí, tá? E esse gerador, né, gera uma corrente elétrica nesse circuito, né? E como a gente acabou de definir, convenciona-se que a corrente vai do maior potencial para o menor, percorrendo todo esse circuito. Mais uma vez, a corrente elétrica vai ser medida em ampere. A gente também pode encontrar nesse circuito o que chamamos de chave ou interruptor, de modo que, desse modo que eu desenhei, o circuito está fechadinho. Se a gente abrir a chave ou interruptor, a corrente é interrompida. Se a gente fechar novamente, volta a percorrer corrente. Ok, então, cientes do que é corrente elétrica, a gente começa a falar da lei de Ohm. A gente ainda vai trabalhar com esse circuito, só que esse circuito, apesar de existir sempre uma perda de energia na passagem de corrente elétrica pelos fios, o circuito pode ter um resistor dele. Esse resistor pode ser uma lâmpada ou pode ser um aparelho justamente para a gente controlar esse fluxo de carga elétrica. Então, o resistor é o elemento do circuito que dificulta a passagem da corrente elétrica, por algum motivo, tá? A gente pode querer ele lá, ou a gente pode tentar usá-lo só para controlar a corrente. Se tu fores ver um circuito elétrico, ele provavelmente vai apresentar resistores, e eles têm essa aparência aqui, tá? Do circuito elétrico. Na tua casa, o que tu pode ver como resistor pode ser justamente a lâmpada ou qualquer aparelho eletrodoméstico da tua casa. Eles funcionam como resistor, dissipando energia elétrica. Então, a gente tem as grandezas tensão elétrica e corrente elétrica. E como elas se correlacionam,
Segundo esse sujeito, o Simon Ohm, essa razão para resistores ômicos é constante, ou seja, se eu dobrar a DDP, eu vou obrigatoriamente dobrar a corrente elétrica. Se eu triplicar a DDP, ou a tensão elétrica, eu vou obrigatoriamente triplicar a corrente elétrica. Não importa o quanto eu aumente a DDP, a corrente vai aumentar junto, tá? E a razão da DDP pela corrente elétrica vai ser a resistência. A resistência é medida em ohm. E a gente tem o enunciado da primeira lei de Ohm, que é tensão elétrica é igual ao produto da corrente elétrica pela resistência. Então, vamos ver como isso foi cobrado no Enem no ano de 2018. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, o cientista observou o comportamento mostrado no gráfico de tensão versus corrente. Sempre que tu vais analisar o gráfico, tu olha para os eixos para saber sobre o que está falando, tá? Tensão e corrente. E também falou no enunciado. Isso é extremamente importante para saber quais grandezas tu está trabalhando. E para tu tentar te lembrar também quais os recursos matemáticos tu vais utilizar. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação tensão é igual a 10I mais I quadrado, onde esse I vai ser a corrente elétrica e esse V é a tensão elétrica. Eu estava chamando de U, mas em alguns problemas ele vai chamar de V. O importante é que tu saibas que trata-se da mesma coisa. E aí o que ele vai querer? O gráfico da resistência elétrica do resistor em função da corrente. Então, eis as alternativas. Nota que nas alternativas ele tem o eixo Y, né? O que seria lá nos teus problemas de matemática, estando a resistência. O que estaria no eixo X nos teus problemas de matemática está a corrente elétrica. Então a gente vai jogar a lei de Ohm que a gente acabou de aprender, só que a gente vai isolar a resistência, porque a resistência é justamente o que está no eixo Y. Lembra quando tu tens os teus problemas de matemática, tu tem o Y de um lado e todo o resto do outro lado. Então a resistência vai ser igual a U dividido pelo I, ou seja, a resistência vai ser igual a DDP pela corrente. Só que no nosso problema ele disse quanto era a DDP. A DDP ia ser igual a 10I mais I quadrado. Dá para tirar o I quadrado aqui. Aí a partir daqui é um pouquinho de matemática, mas vamos junto. Como o I é comum às duas parcelas, dá para tirar em evidência. Então tu pode ficar com I, abre parênteses, 10 mais I. Dá para cortar o I do denominador com o I do numerador e tu vais ter que a resistência vai ser igual a 10 mais I. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Por que é uma função do primeiro grau? À medida que tu aumenta a corrente, tu aumenta a resistência. Aluno, o que eu acabei de definir aí foi uma função crescente, tá? E não uma função da reta. Então, uma função da reta, né, teria um crescimento linear entre as variáveis. Ou seja, se eu aumento uma variável, outra aumenta linearmente. Isso sim é uma função do primeiro grau e se comportaria como uma reta num gráfico, tá? Segue o baile. Então, as alternativas em que a resistência não muda com a corrente, obrigatoriamente tem que estar erradas. E as alternativas em que a resistência não cresce com a corrente como uma reta, também obrigatoriamente estão erradas, porque isso aqui é uma função do primeiro grau. Então a gente consegue eliminar esses dois primeiros gráficos, porque nesses dois primeiros gráficos a resistência não aumenta com a corrente. E nessa letra E a gente pode eliminar porque aqui está dizendo que a resistência está aumentando com o quadrado da corrente. E não é isso que está acontecendo. Então a gente fica somente com as alternativas C e D. A gente vai arredar um pouquinho. E nesse ponto o que tu pode fazer é jogar valores para I e ver o que tu achas para resistência. E pega qualquer um desses valores aqui, de 0 a 7 para a corrente, e joga bem aqui nesse I. Eu vou pegar o 0. Então, se eu jogar 0 no lugar do I, eu vou ter que a resistência vai ser 10 mais 0. 10 mais 0 vai ser igual a 10. E eu espero que a resistência seja igual a 10. Simples porque eu peguei justamente o número mais simples para a conta, tá? Aqui nessa letra C, quando a corrente é 0, ele diz que a resistência é 0. Mas a gente acabou de ver que é 10. Aqui na letra D, quando a corrente é 0, a resistência é 10. É isso que está coerente com a nossa função. Tu também pode pegar qualquer um desses outros valores e tu vai ver que esta expressão é coerente.
e descreve perfeitamente esse gráfico. Era isso que o Enem esperava de ti em 2018. Outra questão, só que agora no Enem de 2017. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo como polímeros semicondutores têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Esse gráfico foi apresentado lá pela Enem em 2017. Nota que ele está invertido em relação àquele anterior. Aqui tu tens a corrente elétrica e aqui tu tens a tensão elétrica ou a diferença de potencial. E mais uma vez, ele está procurando a resistência. O valor da resistência da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a... Nota, ele não pede a resistência associada a esse gráfico, ele pede para altas concentrações. E para altas concentrações, esse valor nominal é quadruplicado, tudo bem? Então, é interessante que tu marque isso, que o valor que tu encontrares na resistência deve ser multiplicado por 4. Vamos encontrar a resistência baseando-se nesse gráfico. Primeiro passo. Então, resistência vai ser igual a tensão elétrica dividido pela corrente. Claro que tu vai pegar um ponto aqui desse gráfico e tu podes escolher qual tu quiseres, tá? Eu escolhi para DDP igual a 1. E o que associa com a DDP igual a 1 é justamente a corrente igual a 2. E nota, é 2 vezes 10 a menos 6. Então eu vou jogar aqui 2 vezes 10 a menos 6. Eu posso passar esse 10 a menos 6 para o numerador só invertendo o sinal desse expoente. Então eu vou reescrever como sendo 1 vezes 10 a mais 6 dividido por 2. Eu vou reescrever desse jeito, de modo a ficar esse 10 em evidência para poder dividir com 2. E aí eu vou ficar com 5 vezes 10 a quinta. Nota que já tinha uma resposta aqui te esperando. Só que esse gráfico é referente à ausência de amônia e ele quer com a alta concentração de amônia. Então a gente vai pegar este valor e multiplicar por 4, tá? Só que esse valor eu vou representar pelo R maiúsculo e ele vai ser 4 vezes maior que essa resistência. Então eu vou ter que 4 vezes 5 vezes 10 a quinta. 4 vezes 5, 20. Vou ter 20 vezes 10 a quinta e isso pode ser escrito como sendo 2 vezes 10 vezes 10 a quinta. Então repete a base e sobre os expoentes. Imagina que tem um 1 aqui e eu vou ter que a resistência vai ser 2 vezes 10 a sexta ohms. Letra E, na verdade. Tinha uma pegadinha aqui, mas tu tem que ficar ligado nessas coisas. Aluno, espero que a aula tenha sido proveitosa. Resolvemos uma questão do SIS, uma do PSC, 2 do Enem. Na próxima aula a gente vai aprender como resistores dissipam energia elétrica num circuito e aprender diversas formas de calcular isso, tá? Isso é muito recorrente nas provas de vestibular, tá? Até mais, grande abraço e fique bem. Sempre muito respeitosamente, Rafael Moreno.